valores, a bússola invisível que guia nossas escolhas. Nós tivemos aí 2 semanas batendo bastante sobre crenças e valores. Na última aula, em particular, nós aprofundamos o tema de crenças limitantes e, no final da aula, nós falamos que era a parte de transição para chegar nos valores. Eu preciso entender primeiro minhas crenças, como elas são fundamentadas, como eu as enxergo na minha vida, para depois começar a trabalhar a questão dos valores. Um dos grandes problemas que nós temos hoje é que nós queremos ensinar ferramentas nas nossas organizações, queremos que o nosso colaborador performe bem, cresça, se desenvolva, faça um bom trabalho. Só que algumas vezes, na contratação, nesse primeiro contato, a gente não trabalha a questão de crenças e valores, a gente não sabe o que ele acredita, como ele foi forjado, nós não sabemos de que família ele vem, de que meio ele vem. E aí, essa pessoa pode até crescer, essa pessoa pode até galgar posições de liderança na empresa, mas em algum momento ela vai ter problema, porque os valores delas não estão muito claros, não estão bem fundamentados, e isso vai atrapalhar na questão de confiança, lealdade, se ela está pronta para dar um próximo passo. Quanta gente nós conhecemos que tinha tudo para dar certo, mas quando deu um passo à frente, demonstrou falha de caráter, ou fez alguma coisa que quase acabou com o negócio, quase acabou com o processo. Então, crenças e valores precisa ser o 01 de qualquer processo de treinamento, desenvolvimento, ou até quando você traz alguém para perto. Pergunta bastante. Eu falei aqui na primeira aula que, normalmente, nas minhas entrevistas, eu saía um pouquinho do básico, perguntava coisas de família, como é que você foi criado, quem você admira, as pessoas na sua casa te dão força para trabalhar, só você trabalha. E aí a pessoa fala assim, pô, mas essa é uma entrevista de emprego? A ideia é deslocar um pouco a pessoa, porque a entrevista de emprego é um dos maiores processos de teatro que existem, né? Do lado de cada mesa tem alguém dizendo que a empresa ou a corporação é a melhor do mundo para se trabalhar, e do lado de lá tem alguém que vai fazer tudo para mostrar que é a pessoa certa para a vaga. Então, algumas vezes é importante você ouvir a pessoa, fazer perguntas não de cunho pessoal, mas perguntas que não estejam relacionadas àquele momento ali, mas simplesmente para você entender suas crenças, seus valores, o que ela acredita, até onde ela vai. A gente vai bater muito sobre isso hoje aqui. E aí você começa a treinar, desenvolver, para que lá na frente, quando chegar a fase de transição para um cargo de chefia, de liderança, essa pessoa não te deixe na mão, ou não comprometa todo o trabalho que você fez. Então, o pessoal que trabalhou comigo aqui nas escolas, eu tinha o maior prazer de pegar gente que nunca trabalhou, treinar gente do zero, né? Nossa equipe aqui, por exemplo, a gente começou do zero aqui nessa escola. E 80% da galera a gente treinou do zero. E é uma coisa para a gente pensar, porque às vezes chega funcionário para a gente e não recebeu nada em casa, não tem noção de espaço, de liderança, compromisso, horário, não tem nada. E aí cai na sua mão como líder, como gestor, ensinar tudo para essa pessoa. Mas essa pessoa chega para você como uma folha em branco, como uma massa de modelar, vai ficar da forma que você colocar. Por isso é importante você ter paciência, ouvir e ter as ferramentas certas para fazer um trabalho legal com essa pessoa que pode vir a ser tudo que você precisa para a sucessão e o desenvolvimento. Então, valores, a bússola invisível que guia nossas escolhas. Pode seguir, por favor. O que são valores? Os valores são princípios que uma pessoa considera importantes na vida. Eles representam o que é desejável, certo ou valioso para um indivíduo ou uma sociedade. Valores são padrões ou qualidades consideradas desejáveis por um indivíduo ou grupo. Eles funcionam como critérios internos que nos ajudam a tomar decisões. Pode parar aí um pouquinho? Devo denunciar uma injustiça, mesmo que me prejudique? Tomar decisões. Nossas decisões são orientadas por nossos valores, por aquilo que a gente julga certo. Por isso é importante trabalhar a crença primeiro, porque as pessoas acabam misturando e, na hora de tomar decisões, elas têm medo. Eu vou ter prejuízo, eu posso perder o emprego, posso ser ridicularizado, posso ser exposto. Agora, o certo é certo em qualquer lugar. Então, os valores nos ajudam a tomar decisões. Quanto mais claro for isso para você, mais assertivas serão as suas decisões. Mais fácil será trabalhar com você,
Nós falamos aqui que hoje as organizações estão atrás de gente que tem uma enorme capacidade de resolução de problemas. Isso passa pela tomada de decisões. E nós até brincamos aqui na aula passada, que às vezes a pessoa é muito boa, e esse assunto não é sobre habilidade e competência, é sobre tomar decisões, é sobre decidir, é sobre se posicionar em conflitos, em momentos difíceis. Então, primeiro ponto aqui que a gente precisa bater é: nossos valores nos ajudam a tomar decisões. Se isso for claro, se isso ficar claro para você, vai ser melhor trabalhar com você, vai ser melhor ter você num cargo de liderança, vai ser melhor ter você na equipe. Gente que você pode confiar, gente que você pode dar o mundo para ela. Que ela vai saber como gerir, vai saber como tocar e não vai ter conflito. Esse conflito aqui, com relação à injustiça, não deveria ocorrer. Não deveria existir esse conflito. Hoje as pessoas têm conflito sobre fazer o que é certo. Isso é uma crise de valores na nossa sociedade. Toda vez que você está diante de um problema onde o certo está ali diante de você como a primeira opção, não deveria haver dúvida, sim ou não, gente? Não deveria ter conflito, mas só que hoje há uma crise de valores tão grande na nossa sociedade que as pessoas chegam na hora de tomar a decisão, ela fala: pô, peraí, o que eu faço? Como assim o que eu faço? Mas é a maneira como o mundo se posiciona hoje. Nós falamos na semana passada que muita gente está presa em crenças e valores por causa da conveniência. Na relação de valores também, tem gente que omite seus valores, omite seu posicionamento por questão de conveniência. Eu vou ganhar mais, eu vou validar aqui minha vida, eu vou ter mais tempo aqui, vai ser mais difícil de sair, vou fazer aqui meu pezinho de meia, enquanto ela perde seus valores, perde sua identidade, perde sua essência. É como se você deixasse de existir. Então, tomada de decisões. Anote esse ponto aí. Entender valores é facilitar a tomada de decisões. Quando eu entendo isso, eu não vou ficar em dúvida, eu não vou ficar confuso. Ok, gente? Eu vou parar bastante, vou falar mais devagar, para que a gente assimile bem isso, porque esse aqui é um assunto do seu dia a dia. Valores são padrões de qualidade considerados desejáveis por um grupo, por um indivíduo ou grupo. Eles funcionam como critérios internos que nos ajudam a... Aí a gente falou sobre tomar decisões. Por que é importante entrar nesse assunto? Porque às vezes você fica em conflito por uma decisão, por uma coisa que precisa ser feita, mas isso não deixa todo mundo em conflito, não. Por que é importante trabalhar valores? Porque às vezes você fica mal por uma decisão que precisa tomar, por uma recusa acerca de alguma coisa, mas para algumas pessoas não muda nada. Para algumas pessoas mentir é normal, roubar é normal, trair é normal, ser desleal é normal. E quando você vai falar, a pessoa, mas como assim? Que mundo você vive? Porque para algumas pessoas é normal fazer tudo errado. E aí você acaba sendo o antiquadro, né? O chato, o fora do padrão. E isso aí não existe mais, não. Como é que essa pessoa foi fundamentada? Sua história, seus valores, suas crenças, sua leitura de vida, como é que isso foi fundamentado? É por isso que para ela é comum, é natural. Então, tomada de decisões. Toda vez que eu preciso tomar decisões e os meus valores eles estão ali latentes, gritando, eu vou optar por uma decisão certa, vai ser mais simples, vai ser mais fácil. E eu preciso entender o que é isso. Além de tomar decisões, entender valores me ajudam a estabelecer prioridades. Prefiro o tempo com a família ou um salário melhor? E aí você vai ter pessoas que vão falar assim, mas eu preciso de um salário melhor para dar uma qualidade de vida para a minha família. Eu preciso de um salário melhor, porque senão como é que eu vou cuidar da minha família? E algumas vezes, as pessoas nesse processo perdem a família, não veem os filhos crescerem, não sabem o que seus filhos gostam, não conhecem os amigos dos seus filhos. Mas qual foi o apelo inicial? Eu trabalho demais, eu estou no segundo, no terceiro emprego, porque eu preciso dar para minha família uma qualidade de vida melhor. E às vezes você perde o time. Eu conheço pessoas que têm alguns milhões, mais de uma, né? Mas elas têm os mesmos problemas que nós temos. Elas precisam tomar decisões, elas precisam estabelecer prioridades também, e algumas vezes os milhões não facilitam em nada, só dificultam escolher o que é certo. Então, quero aproveitar aí para te trazer uma reflexão. Você que é pai, você que é mãe, qual foi a última reunião na escola que você foi com seus filhos? Foi na reunião do Dia dos Pais? Foi na reunião do Dia das Mães? Teve lá uma apresentação, você compareceu? Porque essa balança aqui é uma balança que existe para todo ser humano do mundo, pelo menos todo mundo lúcido, todo mundo consciente. Nossa família
Tudo que você trabalha, tudo que você constrói, tudo que você batalha, a primeira justificativa é: eu preciso dar para minha família uma qualidade de vida melhor, eu preciso dar para minha família uma condição de vida melhor. Mas você perde a família. E se em algum momento tudo aquilo que você sonhou, planejou, você perdeu? É uma linha muito tênue. Trabalhar para dar para a família conforto em detrimento a tudo que essa escolha vai trazer para mim. Mas eu queria que você pensasse, o que você tem de mais valioso na vida? Algumas pessoas vão dizer aqui, meus filhos, minha mãe, meu pai, minha família. E aí eu vou te fazer uma outra pergunta, você está cuidando bem da sua família? Você que é pai, você que é mãe, teve Dia das Mães aí, teve uma apresentação, você conseguiu ir? Ah, Leonardo, minha carga de horário não facilita. Negocia. Trabalha um dia até mais tarde. Abre mão de uma folga. Porque no final das contas, aquilo que é valioso mesmo é o que você tem que lutar. Nós falamos de crenças e valores e falamos com muita veemência, mas muito desses conflitos e traumas gerados nas nossas vidas, vou me incluir, é a ausência de pai, é a ausência de mãe, é a ausência de tempo de qualidade, é a ausência de alguém que se importa, é a ausência de alguém que coloca a mão no ombro e diz: você não está sozinho. E aí a gente também precisa ter cuidado para a gente não reproduzir isso, porque senão nós recebemos uma avalanche de conhecimento, saímos daqui dizendo: caraca, que bom, que bom, que bom, que bom. Mas você tem a obrigação de ser catalisador para o seu filho, para a sua filha, para o seu sobrinho, para aquela pessoa que depende de você, daquela pessoa que se inspira em você. Então, quando você pensar em estabelecer prioridades, eu queria que você se perguntasse: você está cuidando da sua família? Você está cuidando daquelas pessoas que veem você como referência para tudo? A sua justificativa é só ganhar um pouco mais de dinheiro. Porque tem gente que acha que o dinheiro vai resolver tudo. Não, eu vou ganhar um pouco mais de dinheiro, aí sim, eu vou dar uma viagem para minha mãe, vou comprar uma máquina nova para ela, vou mudar ela de casa, vou trazer uma tranquilidade de vida. Mas aí se você não tiver mais essa pessoa? Às vezes, pai, seu filho quer só rolar no chão com você. Às vezes ele quer só passar um tempo e rir de nada. Assistir o programa dele preferido, jogar o jogo preferido. Às vezes o presente mais caro do mundo não satisfaz ele, porque ele quer um tempo com você. Essa balança pesa o tempo todo. E aqui o jogo é de gente adulta. Não vale dizer: eu tenho que trabalhar. Todos nós temos que trabalhar. Mas aí eu vou para a primeira fala de hoje, o porquê você trabalha. Porque se no final de tudo você perdeu o que você estabeleceu lá no início como o mais valioso para você, não adiantou nada. Lembra que eu falei aqui, semana passada, que um dos conflitos de crenças e valores é que às vezes a gente entrega muito e termina com o emocional em frangalhos. E aí todo o dinheiro do mundo não vai ser suficiente para você cuidar do seu emocional. Repito a mesma linha de raciocínio aqui. Estabelecer prioridades. Por quê? Porque senão você começa esse jogo, começa o game, dizendo: cara, eu não vou fazer o que meu pai fez, vou dar uma vida melhor para minha família, vou dar uma condição de vida melhor, vou trabalhar, vou construir e tal. De repente, não tem mais família. Não vê seu filho crescer, não sabe do que ele gosta, não conhece suas aspirações, não sabe com quem ele conversa, não sabe com quem ele se associa. Mas você acha que está fazendo tudo por ele. Às vezes o meu filho não quer o presente mais caro do mundo, às vezes ele quer ir na esquina comer um cachorro-quente. Às vezes ele quer um abraço. Ah, um abraço? É. Eu não sei se você já ouviu isso, mas abraços curam. E às vezes a gente vive uma rotina tão corrida que nós acabamos por esquecer do que é valioso de verdade. Mas vai preparando o coração que o dia hoje está para isso, tá? Com base em nossos valores é que respondemos perguntas como essa. Pois sem valores bem definidos, uma pessoa se torna uma presa fácil do sistema. Uma presa fácil, é fácil tirar, é fácil arrastar. Com a promessa de dinheiro, de ganho, de crescimento, às vezes as pessoas perdem o que realmente importa. Não estou falando que crescer não é importante, não estou falando que projeção não é importante, não estou falando que você não tem que estar aqui com uma expectativa de crescer, de avançar. E aí, já separa o vídeo aí, que eu vou interromper para colocar o vídeo sobre crescimento. Ele é bem curtinho, só para que você entenda aonde eu quero chegar. Nós queremos crescer é sadio, crescer é legal, crescer é importante, mas eu não quero crescer a qualquer custo. Eu não quero crescer de qualquer jeito.